Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu para a salvação da sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, e pela fé habitou na terra da promessa, como era a terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de que conceberia a luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé também de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão com as estrelas do céu e com a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, o creram nela, e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque isso dizia claramente, mostram que busca uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daqueles de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam um melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado assim. Aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também, em figura, eles o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou e descansou. Ao ponto do seu bordal, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, recolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado,
tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deu o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que os destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passou o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caiu os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E qual mais direi? Falta-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reis, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões, apagaram as forças do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento para alcançar o melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnio e açoite e até caldeiras e prisão. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, o homem dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11. A graça e a paz para os meus queridos irmãos. H11 na veia. Fé. H11 na veia. Quer vencer? Leia a palavra. Quer ter vitória? Leia a palavra. Quer ser um homem, uma mulher de fé? Leia a palavra. A fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, mas que se espera. Está aqui a galeria da fé. Eu aconselho que os meus irmãos, minhas irmãs, pinte Hebreus 11 e leia e medite. A gente não tem uma super fé. Lembra do grão de mostarda? Que eu mostrei a vocês no outro vídeo? O grão de mostarda. O Senhor Jesus disse, a menor semente. Essa veio de Israel, mas em qualquer lugar você encontra. O grão de mostarda, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte, te sai daqui e te projeta para longe. O que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão, eu vou fazer várias reflexões. Deus está me conduzindo para ter outros modelos de mensagem. É sobre fé. Né? Eu não quero ensinar os irmãos o que não é. Depender dos outros, não. Dependa de Deus. E para depender de Deus tem que ter fé, né? Porque a fé é um elemento indispensável para a vida daqueles que desejam ver Deus, né? Não é simplesmente você abrir a boca e dizer eu tenho fé, e na hora da prova da fé você murmurar, você abrir a sua boca para falar o que não devia. Não. Aqui
no 34 do capítulo 11 de Hebreus diz: apagaram forças de fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Entendeu como é? Não tem super crente, não tem um crente mais privilegiado do que o outro. Não existe. Não existe. Somos tudo uno, igual para Deus. Só com um pequeno detalhe. A fé, o grão de mostarda, que está cheio de grão de mostarda. A fé. Tiraram força onde não tinha. Estava na enfermidade, estava numa UTI, estava numa unidade hospitalar, estava enlutado, estava desempregado, estava sem ter uma refeição. Como ele tiver, estava no fio da espada, como lemos aqui, dentro das covas dos leões, mas tiraram força onde não tinha força. Por que será? É mágica? É não, queridos, se chama fé. Firme fundamento. Nós vamos ver aqui em Romanos 10, 17. Pegue sua Bíblia, comece a amá-la. Olha, eu tenho algumas versões, até sem capa, viu? Algumas versões da Bíblia. Bota assim suas Bíblias e leia. Como é que eu vou entender? A Bíblia é um livro divino, santo. Você não entende com a mente humana, você tem que orar para Deus revelar. Ele não é um livro mágico, cósmico, que você abre e eu vou tirar um versículo para ver Deus falando. A Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, ele fala conosco, é a boca de Deus aberta. Ok? Fechada. É o livro sagrado. Está aqui. A receita para a nossa vitória. Ore antes de ler a Bíblia. 17. Porque a fé vem pelo ouvir. Essa versão diz: a mensagem, e a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Cristo é o Verbo e se fez carne. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como eu vou vencer, minha irmã? Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria. Como vencer? Com fé. Não é apertando as mãos ou espalmando as mãos, dizendo, eu tenho fé. Não, a fé é prática. A fé não é falácia, é prática. Porque naquilo que eu digo, que eu não tenho medo de nada neste mundo, é porque eu tenho fé. Como a senhora descobriu isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Salmo 91. E habitar só se habita com fé. E se morrer? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? E 2 Coríntios 5, 7. E anote, viu? Porque eu sou muito esquecida. Eu não decoro nada. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. A gente anda por fé, queridos. A gente não anda por vista as coisas que... Não. Teve homens aqui na galeria da fé, em Hebreus 11, que não viram se cumprir na promessa, mas acreditaram até os ossos. Creram. Toda a Bíblia, ela é movida pela fé. Pela fé. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, né? Que nós temos que andar em fé.
Quer agradar a Deus? Tenha fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O que é galardão? Presentes. Que presente é esse? Do céu, os mistérios, a visão alargada. Porque quer agradar a Deus? Te agradar como a Deus, irmã? Com muito jejum, com muita oração? Não. Te agrada a Deus com fé. Com fé. Fé para a salvação, fé para crescimento espiritual, fé para caminhar, fé para curar, fé para não ter medo, fé para passar nas fornalhas da vida, fé para entrar nas covas do leão, fé para não entrar em desespero, fé para não entrar em depressão, fé para não se suicidar, fé para viver, fé para vencer. E aí, quando você e eu passar na rua, alguém vai dizer assim: ó, meu marido, veja aquele homem, verdadeiramente é um homem de Deus. Quem foi que disse isso? A Sulamita, se referindo a Eliseu. Por que ela disse isso? Porque o homem era recheado de fé, ele transpirava fé, porque ele tinha as terras dele. Digamos que ele era um fazendeiro. E Elias passou por ele e jogou a capa, como símbolo, dizendo: você vai ser o meu sucessor. Está aqui a sua chamada. Olha aqui a capa. E na hora, Eliseu não questionou, ele creu. Ele creu. De uma tal maneira que chamou a família, pegou a junta de bois que ele tinha, matou com o airado, que era aquelas máquinas de madeira, fez a lenha para o churrasco e se despediu da família e saiu para cumprir a missão dele. Isso se chama fé. E por ele fazer isso, ele viu coisas extraordinárias. Ele viu seu professor dos profetas, que era Elias, sendo trasladado, sendo arrebatado. Ele viu um machado flutuar. Onde você viu isso? Um machado flutuar nas águas. Ele viu. Ele era um homem tão cheio de fé, até os ossos, que quando foram sepultar um homem, como os sírios estavam vindo, jogaram aquele defunto e bateu nos ossos de Eliseu, e aquele homem foi ressuscitado. Ressuscitado. A fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é minha gotinha do grão de mostarda. A gente vai ter mais. A gotinha do grão de mostarda. Fé. Fé forte. É uma fé grande? Não. Um grão de mostarda. Fé firme. É uma fé profunda? Não. Do tamanho de um grão de mostarda. Abre o teu coração, a terra do teu coração, e planta essa semente que ela vai dar agora lendo a palavra. Lendo a palavra, como nós lemos aqui em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu aconselho, quando você estiver lendo Bíblia, 2 fatores: ore antes e leia em voz que você possa ouvir. Ou se você não souber ler, o YouTube está repleto de Bíblia em áudio. Leia, escute, ouça. Vamos ver o que Apocalipse diz? Capítulo 1, se eu não me engano, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia, é do Gênesis ao Apocalipse,
alfa e ômega, e guarda as coisas que lá nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Porque muita gente fica desesperada, irmãos, quando adoece, quando perde emprego, quando vem uma pandemia mundial, e vai vir mais, viu? Vai vir mais, infelizmente está se cumprindo, ou felizmente. Quando passa um luto, quando passa uma aflição, quando só tem uma refeição, por que desespera? A falta de fé. Porque Deus, ele move céu e terra em favor daquele que tem fé. Porque muitos desistem na caminhada cristã, porque não tem fé que vai conseguir. Porque a Bíblia, ela é bem clara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem contragota, tem que ter fé. Amém? E essas são as palavras que eu vou ficar aqui para a sua e para a minha meditação. Apocalipse 1:3. Para encerrar: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus em Cristo plante dentro do nosso coração essa semente de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.